Oi, meus queridos! Então, gente, no capítulo 4, além dos tipos de sistemas, a gente vai ver também as leis ponderais. Então, pessoal, lei ponderal, tudo relacionado à massa, tá? Então, falou em ponderais, leis ponderais são as leis relacionadas à massa das reações químicas. Então, gente, a primeira lei ponderal que a gente tem é a lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier, porque foi o cientista que criou essa lei e fez experimentos para chegar à conclusão dessa lei. Então, gente, o que a lei de Lavoisier diz? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pessoal, numa reação química, a gente tem os reagentes no início, tá? Então, as nossas substâncias, quando não ocorreu a reação química ainda, são chamadas de reagentes. Ocorre a transformação, ocorre a reação química e são transformadas em produtos. Então, gente, reação química, no início temos os reagentes, no final temos os produtos. Então, pessoal, o que diz a lei da conservação das massas? Numa reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos formados. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, gente, a massa dos produtos formados precisa ser igual à massa dos reagentes que a gente tinha antes de ocorrer a transformação. O que é importante, pessoal? Essa lei ela só vale para os sistemas fechados, tá? Porque se for um sistema aberto, a gente pode perder massa para o ambiente, para a vizinhança, né, que nós vimos. Então, pessoal, lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para ilustrar essa lei, gente, eu preparei aqui um experimento para mostrar para vocês, tá? Então, gente, o que vai ir nesse experimento? Precisa de uma balança. Pessoal, aqui é uma balança de cozinha bem normal, tá? Então pode ter algum erro, porque o ideal seria usar uma balança analítica que tem nos laboratórios de química, tá? Eu não tenho aqui em casa, então peguei uma de cozinha mesmo. Garrafa PET, gente, coloquei um pouquinho de vinagre, tá? Só virei ali um pouquinho, nem sei qual é o volume que tem aqui, tá? Então só usei um vinagre ali. E aqui, gente, um balão, coloquei uma colherinha de bicarbonato de sódio dentro. Então, pessoal, vou ligar a balança, colocar a garrafa PET com um pouquinho de vinagre dentro e colocar aqui a boca, né, o balão na boca da garrafa. Tá, gente? O bicarbonato tá aqui. Ficou ali uma massa de 135 gramas. Então, gente, agora eu vou virar o bicarbonato que tá aqui no balão dentro da garrafa. Tá, pessoal, o balão enche, tá? Eu podia encher mais se eu tivesse colocado mais vinagre. O que aconteceu, gente? Houve uma reação química que a gente consegue observar por causa do borbulhamento. Esse borbulhamento acontece porque há desprendimento de gás carbônico. E o que é importante aqui pra gente, pessoal? A massa 135 foi para 134, tá? Realmente diminuiu 1 grama, pessoal. Só que 1 grama a gente consegue desconsiderar porque sempre, pessoal, na química vai ter erro, tá? Por mais que seja uma ciência exata, a gente tem sim erros, ainda mais como eu falei pra vocês, que essa não é uma balança propícia para fazer experimentos químicos, tá? Mas 1 grama a gente nem precisa considerar, então a gente consegue mostrar sim que teve uma conservação de massa, tá? Depois da reação química, a gente tinha os reagentes, que era o vinagre e o bicarbonato, e depois com a reação foram formadas novas substâncias. Por isso que é fenômeno químico e não fenômeno físico, porque teve sim uma reação química, alteração da matéria, teve formação de novas substâncias. Pessoal, a outra lei é a lei de Proust. Tá? A lei de Proust, ela fala sobre as proporções em massa dos reagentes das reações químicas. Então, gente, vou falar um exemplo para vocês e depois a gente passa, né, para a parte mais química. Se a gente for fazer um bolo, tá? Estou de aniversário, preciso fazer um bolo, vai vir 10 pessoas na minha casa, tá? Só que eu só tenho uma receita de bolo que é para 20 pessoas. Só que é um bolo muito grande, eu não tenho necessidade de fazer bolo tão grande só para 10 pessoas. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Diminuir essa receita.
Só que para eu ter a mesma qualidade do bolo que eu tenho para 20 pessoas e para 10 pessoas, eu preciso diminuir essa receita proporcionalmente. Então, um exemplo, se essa receita para 20 pessoas leva 400 gramas de farinha, para 10 pessoas eu vou usar somente 200 gramas de farinha. Se leva 300 gramas de açúcar, eu vou usar somente 150 gramas de açúcar. Se leva 1 xícara de óleo, eu vou usar meia xícara de óleo. Pessoal, então o que a lei de Proust ela quer dizer? Que para fazer uma reação química, para o produto ser proporcional, eu só preciso ajeitar os reagentes proporcionalmente também. Eu não posso, por exemplo, duplicar uma quantidade de reagente e as outras continuarem a mesma, porque eu não vou ter o meu produto obtido, né, que eu espero. A mesma coisa no caso do bolo, eu dividir pela metade. Eu preciso dividir todos os ingredientes pela metade. Não adianta eu dividir a farinha, né, a quantidade de farinha pela metade e os outros ingredientes continuar tudo igual. O bolo vai ficar uma porcaria, tá? Então, para as reações químicas ocorre a mesma coisa. Por exemplo, na formação de água. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então, gente, pela lei de Lavoisier, 2 mais 16, eu vou formar 18 gramas de água. Agora, se eu quiser formar 36 gramas de água, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que duplicar a quantidade de hidrogênio e duplicar também a quantidade de ó, tá? Então, o hidrogênio de 2 passa para 4, o oxigênio de 16 passa para 32. Aí, 4 mais 32 vai dar meus 36 gramas de água que eu preciso. Certo, pessoal? Então, leis ponderais, tá? Também tá na apresentação de slides que eu fiz no PowerPoint, tá? Então, tá lá dos sistemas, os tipos de sistemas, lei de Lavoisier, lei de Proust e também alguns exemplos de exercícios para vocês darem uma olhada como é que isso aparece em questões. Certo? Tchau, tchau, pessoal!